a epopeia, não é? Vocês se lembram lá do Édipo? O Édipo carrega uma maldição, né? A gente sabe qual. A história dele com mamãe, com Laio, com aquela gente toda. Mas Édipo não está contraposto ao seu grupo social. A tragédia de Édipo é que ele colide contra o destino, contra algo que transcende a ele e ao seu grupo social. Édipo é um herói que não tem nenhum conflito com o seu grupo social. A figura do indivíduo, portador de interesses singulares, privados, que colidem com a dinâmica grupal, não existia. Deem uma olhada no grande romance da era burguesa, no grande romance da nossa sociedade. Esse grande romance é sempre a história de um fracasso, não é? É sempre a história de um fracasso. Pensa em Vermelho e o Negro, Stendhal, lá no Julien Sorel, que termina executado. Aliás, era jacobino. Pensem nas Ilusões Perdidas, de Balzac. O grande romance, pense em Ana Karenina, de Tolstói. O grande romance é sempre a história de um fracasso. Fracasso por quê? Porque o herói é diferente do herói lá de trás. Ele é um herói cujo drama consiste em colidir não contra o destino, não contra o fado, não contra determinações que transcendem a ele e ao seu grupo, mas consiste na contradição enorme entre esse indivíduo e o seu grupo. O herói da literatura burguesa por excelência, daquilo que é a epopeia moderna, é o romance. O romance começa a nascer aqui, meus queridos. A forma romance. O primeiro é Dom Quixote. É o Dom Quixote de La Mancha. A forma romance traz um herói que é o chamado herói problemático. Ele é problemático porque ele está em dissonância com o seu grupo social. É clara a distinção aqui, entre o sujeito movido por interesses privados que não coincidem necessariamente e frequentemente colidem com aquilo que devia ser público. Essa é a primeira observação. A segunda, que eu acho que é legal da gente pensar, é que é próprio, porque a gente acha que isso é próprio da nossa cultura, não é? Ou melhor, a gente acha que isso faz parte da essência humana, não acha? Eu sempre brinco, chamando a atenção dos meus alunos para uma coisa. Por que a gente vai ao teatro ou vai ao cinema? É evidente que o cinema é pior, mas nós nos emocionamos com Romeu e Julieta, tá? A obra do Shakespeare. E é evidente que a gente não fica com o coração melado por causa daqueles dois adolescentes, né? Que aliás são os bobocas. Por que nos emociona aquilo? Ou por que quando eu recuo um pouquinho mais, eu penso na paixão de Abelardo por Heloísa e me comovo? Por que isso nos toca tão fundo? É bom que os senhores saibam que o amor individualizado, o amor de Maria por Joaquim e de Joaquim por Maria, supõe o indivíduo social. E essa figura é recente na história da humanidade. Shakespeare está assistindo ao surgimento disso aqui, A escolha individual, o amor individual é muito recente, porque ele supõe o quê? Indivíduos não apenas que possam escolher, mas que escolhem. Essa figura é nova na história. Não tem nada. Não existe uma essência humana. O amor individual. O amor individual é muito novo, é muito recente. Não começou lá com Adão e a Eva, não, Quando a gente olha o surgimento dessa literatura no Renascimento, é ali que está surgindo o indivíduo socialmente construído.
ou socialmente constituído. Isso é muito recente na história. Esse indivíduo que nós somos, que se crê livre e independente, está surgindo aqui, ó. Vocês vão ver isso no texto que eu recomendei a vocês de Marx. Nunca, olhem que efeito fantástico, nunca nós dependemos tanto dos outros quanto hoje. E nunca tivemos a impressão de que somos tão independentes. Aqui, ó. Aqui está emergindo a ordem burguesa. Está emergindo uma forma societal que é absolutamente única na história da humanidade. Onde é que está esse absolutamente único? Ela só se mantém e só se reproduz enquanto tal na medida em que ela subverte diariamente, constantemente, os seus meios e modos de produção e reprodução. Para falar na linguagem de Marx, isso aqui, ó, é um espaço aberto ao desenvolvimento das forças produtivas. Não infinito, mas aberto. Aqui, ó, se constitui a possibilidade dos homens se pensarem como gênero. O amarelo lá da Ásia, o negão lá da África subsaariana, o amarelo ou vermelho aqui das Américas, deixam de ser figuras estranhas. Quando se cria o mercado mundial, não é apenas essa camisa que eu visto aqui, que foi tecida com algodão colhido pelo negro lá no Mississippi, fiado lá em Manchester e confeccionado no norte da Itália. Não é só a mercadoria que transita. Transita também a possibilidade dos homens, nas suas diferenças, se reconhecerem como expressões iguais. Então o que está acontecendo aqui, ó, é o surgimento do nosso mundo, desse homem que nós somos hoje. Que ao contrário do homem do passado, eu falei aqui em Gesellschaft. Vocês conhecem a oposição feita por Tönnies, por Ferdinand Tönnies, o sociólogo alemão, entre Gesellschaft e Gemeinschaft, entre sociedade e comunidade. Na verdade, isso é uma velha lenga-lenga sociológica para distinguir formas pré-capitalistas de formas capitalistas. Nas formas pré-capitalistas, como é que se manifestavam os vínculos de dependência? Se manifestavam por proximidade territorial e por vínculos de sangue. Então, eles tinham uma percepção imediata. O jeito que era excluído da sua comunidade morria. A excomunhão é isso, vai para longe. Hoje, você nasce em Pernambuco, trata de dentes em São Paulo, toma um porre em Lisboa, se apaixona em Roma e vai morrer no México. Note, o desenvolvimento da sociabilidade é a redução da ponderação das determinações naturais e orgânicas por determinações cada vez mais sociais. Nesse sentido, as dependências ou as interdependências não têm manifestação empírica imediata. Então você entra no seu gabinete, no seu escritório, no seu quarto, liga o seu computador e diz: aqui eu vou pensar sozinho. Eu estou aqui podendo exercer a minha autonomia. Exercendo a tua autonomia, uma ova. Para aquele computador chegar ali, houve uma rede de interações que começou lá do outro lado do mundo. Pra você ligar aquele plug, centenas, milhares de pessoas estão trabalhando hoje no Brasil. Você não está vendo isso, né? Que é próprio dessa sociedade aqui, ó, é constituir uma rede de relações básicas na sociedade civil que não aparecem como tais para o indivíduo. O que aparece para o indivíduo é isso aqui, ó. É o Estado, né? Que aparece para nós não sob forma de relação, aparece sob forma de coisa, né? O que é o Estado para nós? É a intimação da Receita Federal para a gente pagar o imposto, não é? É a carteira de identidade, é a delegacia de polícia,
é o juiz me cobrando a pensão do quinto casamento, é o filho apurrinhando porque quer autonomia. O que é o Estado? O Estado é, sobretudo para nós, o porrete policial. A gente encontra o Estado aonde? Quando se faz uma greve, eles mandam lá os seus macacos. Quem dera que o Estado fosse isso, né? Se fosse isso, a gente acabava com ele brincando. Esse vai ser o tema da sequência. Para o Marx, essa coisa aqui, ó, expressa essa aqui, ó. Para Marx não há uma relação orgânica entre Estado e sociedade civil. Há uma relação de altíssimo nível de complexidade, que implica imbricações orgânicas e outras imbricações. Eu dizia que o que importa para nós é 1843. E o que nós vamos estudar hoje é um arco de 3 a 4 anos. O trânsito de Marx de uma problematização filosófica do mundo à tomada da crítica da economia política como instrumento de conhecimento da sociedade civil vai se dar neste decurso temporal. Eu quero deixar claro que eu não estou trabalhando aqui com fases, nem com etapas, nem com momentos. Eu estou seccionando esse período porque ele tem referências de produção clara. Aqui, ó, é o manuscrito de Kreuzner. Aqui são as teses sobre Feuerbach e a ideologia alemã. Estou fazendo essa secção, esse corte, primeiro por razões expositivas. Segundo, sem significar que esse período é um período unitário ou homogêneo. Pelo contrário, é aqui, ó, é nesse lapso que a cabeça de Marx está um verdadeiro vulcão. Estão acontecendo milhões de coisas nessa cabeça. Mas o final desse decurso temporal é um final onde Marx já sabe qual é o instrumento que ele vai utilizar para compreender a sociedade civil. Quero lembrar para vocês as produções desse período. Isso tem que ficar claro logo à partida para que eu, na sequência da minha exposição, não tenha que fazer referência a isso. 1843, manuscrito de Kreuzner. Eu vou falar aqui em primeira crítica a Hegel. Esse texto, como já foi mencionado, só foi publicado em 1927. No ano seguinte, 1844, Marx produz Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Introdução. É o texto que foi recomendado para a leitura de vocês. Esse texto foi escrito em princípios de 44 e foi publicado no único número daquela revista que Marx foi fazer lá em Paris com Arnold Hug, lembram-se? Os Anais Franco-Alemães. Então Marx escreveu e publicou. Eu vou me referir a esse texto aqui na minha exposição como segunda crítica a Hegel. Tá claro? Esse aqui é o manuscrito de 1843, que ficou inédito, que Marx não produziu para divulgação, e que só veio a público em 1927. Logo na sequência, em 44, ele escreve Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, que ele publica em 44.
No mesmo período ele escreve a questão judaica, ou dependendo da tradução, a questão judia, que é publicado juntamente com a segunda crítica Hegel, em 1844, na revista Anais Franco-Alemães. Ainda no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1844, se encontrando lá com a economia política, vocês lembram? Influência de Engels, aquele artigo que Engels manda da Inglaterra e que é publicado lá nos Anais Franco-Alemães. Marx escreverá: os manuscritos econômico-filosóficos ou manuscritos de Paris, ou manuscritos de 44. Eu vou me referir aqui a manuscritos de 44, que só foram publicados em 1932. Além desses manuscritos, Marx produziu, deixou, os chamados Cadernos de Paris, que não são a mesma coisa que os manuscritos. São extratos das suas primeiras leituras de obras de economia política. Isso também só foi publicado na década de 30. Em 1845, juntamente com Engels, Marx publica A Sagrada Família. Não é uma obra religiosa. Essa obra tem por título A Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica. É isso mesmo, Crítica da Crítica Crítica. Depois do café vocês vão saber que coisa é essa. É a primeira polêmica direta de Marx e Engels contra os seus contemporâneos alemães. Esse texto é publicado, é escrito e publicado pelos dois. Entre 1845 e 1846, Marx e Engels escrevem A Ideologia Alemã, que só foi publicada, como vocês sabem, em 1932. É importante assinalar a diferença de redação entre a Sagrada Família e a Ideologia Alemã. A Sagrada Família é claramente um livro a 4 mãos. Os fulanos discutiram o conteúdo do livro, fizeram o sumário e dividiram. Você escreve os capítulos tais, tais e tais, e eu escrevo os capítulos tais, tais e tais. Juntaram o que escreveram, leram, trocaram ideias e mandaram para a tipografia. A ideologia alemã, não. A ideologia alemã é resultado da discussão contínua. Estão discutindo e escrevendo, ou seja, é uma expressão muito mais fusionada da articulação do pensamento. Ao mesmo tempo em que redigia a ideologia alemã, lá em Bruxelas, Marx escreveu as famosíssimas 11 teses acerca de Feuerbach, as teses sobre Feuerbach. Essas teses foram publicadas pela primeira vez em 1886. Ou seja, 3 anos depois da morte de Marx. Quem as publicou foi Engels. Em 1886, Engels escreveu um pequeno texto acerca de Ludwig Feuerbach, o já mencionado Feuerbach. Um texto que se tornou muito conhecido. Tem o título de Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Isso é um texto de Engels que ele publica e ele põe como apêndice essas 3 pagininhas manuscritas de Marx, que estavam até então inéditas e que desde a sua publicação são reconhecidas como um dos momentos de inflexão do pensamento marxiano.
Eu já mencionei aqui a importância... Posso? Eu já mencionei aqui a importância de Hegel na filosofia alemã. Hegel nasce em 1770 e morre em 1831. Ao longo desses 61 anos, Hegel se afirma como o grande pensador alemão e é, sem qualquer sombra de dúvidas, aquele filósofo cuja obra, pela sua magnitude, pela sua importância, vai se constituir numa referência para o debate alemão de 2 décadas após a sua morte. Na verdade, até 1848, a figura que vai dominar a cultura alemã é Hegel. Depois de 48, a pouco e pouco, a influência hegeliana vai quase desaparecer no pensamento alemão. Explica-se a razão disso. É que boa parte dos revolucionários de 48 se pretendiam, se diziam, em larga medida, eram filhos da filosofia hegeliana. Então Hegel é o pensador que vai, eu diria, inaugurar o século XIX na Alemanha. As relações de Marx com Hegel, lembra vocês que Marx tinha 13 anos quando Hegel morreu. As relações de Marx com a obra hegeliana constituem um tema inesgotável de estudo, de debate e de polêmica. Eu ontem mencionava rapidamente aquela fratura entre o jovem Marx e o Marx da maturidade. Boa parte dos autores que exploram essa fratura, que a mim me parece, como disse ontem, um grave equívoco, mas boa parte desses autores lavra no terreno das influências de Hegel. O jovem Marx seria marcadamente hegeliano, enquanto o Marx da maturidade teria rompido com Hegel. Essa aproximação me parece, além de equivocada, muito simplista. Na verdade, as relações de Marx com o pensamento de Hegel foram extremamente complicadas e passaram por momentos muito distintos. Esse momento que nós estamos estudando aqui é um momento de recusa e subsequente incorporação de várias entonações do pensamento de Hegel por Marx. Tematizar esses anos da formação do pensamento de Marx é tematizar um movimento de afastamento e um movimento de aproximação a Hegel. Aproximação que, dando-se por volta de 44, 45, penso eu, vai marcar o resto da evolução intelectual de Marx. Marx não é um hegeliano, mas Marx é impensável sem Hegel. Não há dúvida nenhuma de que uma das fontes fundamentais da arquitetura marxiana é o pensamento de Hegel. E eu sinalizei isso ontem, quando na minha introdução falava naqueles 3 pilares do edifício marxiano. Eu falava no chamado método dialético. Essa é uma clara incorporação que Marx faz de Hegel. É evidente que Marx não incorpora sem mais a contribuição teórico-metodológica de Hegel. Pelo contrário, Marx várias vezes mencionou que era necessário inverter as concepções idealistas de Hegel, que era preciso colocar Hegel de cabeça para baixo para encontrar o mundo sob seus próprios pés. Mas é evidente que a relação de Marx com Hegel não se resume a uma inversão materialista. É muito mais complexa. Marx retrabalha o universo categorial de Hegel. Marx atribui novos sentidos, novos significados a categorias hegelianas e, sobretudo, articula aquilo que ele incorpora criticamente de Hegel numa concepção que é bastante original em face de Hegel. Mas o ponto nevrálgico é insistir em que Marx é impensável sem Hegel. Nestes anos, Marx vai definir a sua relação com Hegel. E essa definição começa naquele
texto de 1843, bastante referenciado ontem. Aquele texto que permaneceu inédito, que Marx não escreveu para publicação, mas que registra a sua primeira crítica a Hegel. Qual era o problema de Marx? O problema de Marx era o mesmo problema de Hegel em 1843. Marx queria compreender a relação entre Estado e sociedade civil na ordem burguesa. Como é que Hegel põe esta relação? Para Hegel, a sociedade civil é o reino do privatismo, é o reino do individualismo, é o reino do particularismo estreito. Retomando a sua formulação, a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. Só se transcende essa limitação da sociedade civil se o que passar a fundá-la, o que lhe atribuir racionalidade, é o Estado, que é o princípio e o agente da universalidade. Para Hegel não há dúvida nenhuma. É o Estado que expressa a dimensão universal de que é carente a sociedade civil. O problema de Marx é o mesmo. Marx quer saber o que pode ser universal na comunidade dos homens. E ele quer pensar, e pensa, a sociedade civil tal como Hegel. Mas aquilo que para Hegel é a expressão da universalidade, que é o Estado, para Marx é uma universalidade alienada. O que Hegel vê como realização da razão na história, Marx vê como uma mistificação. Retomo algumas observações de ontem. Marx está lendo a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é uma obra de 1821, com os olhos de um jovem filósofo fortemente influenciado por Feuerbach, que 2 anos antes, na sua obra A Essência do Cristianismo, tinha atribuído a Hegel uma inversão mistificadora. Para Feuerbach, onde Hegel via o sujeito, estava o atributo. E onde ele via o atributo, estava o sujeito. Marx faz a leitura da análise hegeliana da relação Estado-sociedade civil com a mesma ótica e afirma: Hegel mistifica essas relações. Hegel quer pensar a universalidade a partir do Estado. Isto não é verdade. A verdade é que o Estado expressa a sociedade civil. E a partir da compreensão da sociedade civil que eu posso compreender o Estado. E esse Estado que aí está é um Estado alienado, ele é uma falsa universalidade, ele não é uma universalidade real. Por quê? Porque ele expressa uma sociedade civil na qual é impossível uma dimensão universalizadora. Notem que, se o problema de Marx era o mesmo de Hegel, quando ele impugna a solução hegeliana, ele está se colocando uma programática que não é a de Hegel. Na medida em que Hegel vê, né, no Estado a realização da razão na história, o problema da história para Hegel está resolvido. Na medida em que Marx diz, esse Estado não é um Estado conforme a razão, é um Estado que expressa uma sociedade muito conflituosa. Não há ainda em Marx, atenção, a categoria classe social. Atenção, Marx não trabalha com isso em 1843. Mas para Marx, esse reino do privatismo não poderia engendrar uma universalidade real, uma universalidade verdadeira.
Antes, essa universalidade era uma falsa universalidade. A consequência prática qual é? É uma programática de modificar este Estado pela modificação da sociedade civil que ele expressa. Mas essa programática não está clara ainda para Marx. Nesse texto, Marx contrapõe ao princípio monárquico defendido por Hegel, como vocês sabem, em teoria política, ou na sua concepção política, Hegel é um monarquista constitucional. Marx contrapõe ao princípio da monarquia o que ele chama de princípio democrático. É apenas um princípio. E aos corpos dirigentes, na filosofia do direito de Hegel, cabia um destaque e uma sacralização da burocracia governamental. A isso Marx contrapõe o que ele chama de povo. Notem que é algo historicamente inteiramente impreciso. Povo, o que é isso? Democracia, o que é exatamente isso? O Marx de 43 não tem clareza. Mas o que é importante